Olá, bom dia. O Brasil tem mais de metade da população negra e no Maranhão essa proporcionalidade chega a ser bem maior. A gente tem cerca de 79% da população formada por negros. Apesar disso, este é o segundo ano que vamos comemorar o Dia da Consciência Negra com feriado. Quer dizer, ele passou a ter uma importância maior, apesar de já ser comemorado antes, mas agora tem um dia especial. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E para essa conversa, eu convidei alguém que eu acho que representa bem toda essa situação. É o doutor Marcos Adriano Ramos Fonseca, que é presidente da Associação de Magistrados do Maranhão e é também diretor de Igualdade Racial da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom dia, doutor Marcos Adriano. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Essa data, a gente sempre conversou aqui sobre a sua luta com relação à igualdade racial, de gênero, de todas as formas de igualdade. Mas a gente já tem essa população brasileira formada por negros, Maranhão formada por negros. E se é apenas o segundo ano de comemoração oficial da consciência negra, o que isso representa? Olha, Elda, é uma conquista do movimento negro, né? O movimento negro reivindicava o simbolismo dessa data. É uma data muito importante porque se comemora o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Então, o Zumbi foi uma grande liderança quilombola, instituiu e fundou e coordenou o Quilombo de Palmares, em Alagoas, e se constituiu verdadeiramente numa sociedade democrática, plural, em que todos eram ouvidos e todos participavam do processo decisório. Então, o quilombo, como território de proporção em que se proporciona essa igualdade, a equidade verdadeiramente, ele é um modelo que foi difundido em todo o Brasil, né? Então, se reconhecer esse dia, 20 de novembro, com essa representação de ser um feriado nacional que o eleva à maior importância da sua comemoração. Então, é uma conquista do movimento negro e uma reparação histórica para que o Brasil reflita sobre as contribuições da população negra à consolidação do nosso processo civilizatório. Esse é um processo difícil, complicado e demorado, né? Que a gente espera tanto tempo, ele vai devagarinho, mas a gente está aí. Com certeza. Né? O senhor falou em quilombos, né? O Maranhão é o segundo estado proporcionalmente com o maior número de quilombos. E Justamente. A gente tem um diferencial, a gente tem um quilombo urbano. Justamente. Os que não existe, eu acho que em outros estados. É o primeiro quilombo urbano do Brasil, o complexo da Liberdade. Não é só o bairro, é tudo que está ali em torno. Compreende ali a liberdade, a fé em Deus, ali a floresta, também a Camboa, chegando ali ao Diamante. Então, todo aquele território, toda aquela região que foi ocupada predominantemente por pessoas egressas da Baixada Maranhense, e a Baixada Maranhense é um território também quilombola, podemos assim dizer, aquele complexo da liberdade se constituiu nesse reconhecimento nacional pelo Instituto Palmares, né? Pela Fundação Palmares, como um quilombo urbano, primeiro quilombo urbano do Brasil. O fato de um quilombo ele chegar a ocupar um espaço dentro da cidade, vamos dizer assim, ser urbano, isso significa, eu também acho que isso significa um avanço muito grande. Com certeza. Quer dizer, ele deixou de habitar a periferia, justamente, ele deixou de estar recolhido depois da cidade, como era de costume, e passou a ocupar um lugar dentro da cidade. Passou a ditar as regras dentro do território deles. Isso também eu acho muito legal. Perfeitamente. E aí a gente contribui nessa linha, Elda, de que reconhecer esse espaço como um território quilombola é reconhecer a identidade desse povo que ocupa esse espaço. Isso. Então você dá o protagonismo a essa população, e ali foram construídos uma série de equipamentos públicos, né? Isso foi também uma conquista dessa população que reivindicou esse reconhecimento, mas especialmente proporciona uma série de acessos a políticas públicas. Então, agora, recentemente, foi reinaugurada a avenida ali, Quarto Centenário, com o nome Avenida do Reggae. Tem o Colégio Luizão ali naquele espaço, tem o Matadouro que foi transformado, né, revitalizado. E ali, aquela população, a partir dessa identidade quilombola, tem um senso de pertencimento e um senso de proporção cultural, histórica e religiosa, né? Então, ali nós temos a Igreja Católica, temos os terreiros de matriz africana, professando a sua fé de forma livre, de forma
até receptiva à população para visitar, e mais recentemente foi criado um circuito turístico-cultural que é bastante visitado, que nós convidamos que a população maranhense conheça mais desse equipamento cultural, histórico e turístico. Pois é, eu acho que tem duas características bem importantes nessa sua fala. Primeiro, a questão de fazer o pertencimento, de tomar conta do espaço, de se fazer respeitar pelo que é. E depois, um acesso maior a essas políticas públicas e de influenciar na criação dessas políticas públicas para essa população. Justamente, Elda, porque falar de ação afirmativa vai para além de cotas. Muito. Então, o reconhecimento daquele território como um espaço quilombola é uma ação afirmativa, porque proporciona aos seus habitantes o acesso a essas políticas que são voltadas à população quilombola. E aí o papel aqui, por exemplo, da Assembleia Legislativa é fundamental, justamente porque é o espaço onde a população discute as leis que vão reger esse tratamento, né? Então, a Assembleia Legislativa, nesse contexto, recentemente aprovou, né, um projeto de lei de iniciativa do deputado Neto Evangelista, que nós parabenizamos. Segundo o deputado Neto Evangelista, ele se inspirou no livro do desembargador Eulálio Figueiredo, que trata do crime da baronesa, né, que foi a morte de negros escravizados, e aí ele ressignifica o dia 13 de novembro como o Dia Estadual de Combate à Discriminação Racial, né? Então, veja, a importância do processo legislativo também nesse processo de reparação histórica e de ressignificação. A gente transformar esse histórico de crimes, né, esse histórico de crueldade contra a população negra em um novo significado, um significado de mudança de paradigma, de visão e de construção de novos caminhos para que a população negra possa exercer plenamente os seus direitos. Aí seriam as duas datas, né? A Consciência Negra. 20 de novembro, nacional, né? Isso, e o 13 de novembro também, com essa caráter significação, estadual, né? Essa significação para nós. Afinal, nós temos quase 80% da nossa população de negros, né? Nós temos aqui Serrano, que é um município quase completamente formado por negros. E é interessante, Serrano, eu fui juiz de Bacuri, fui juiz eleitoral em Serrano. Então, lá nos idos de 2009 a 2012, quando entrei na carreira, eu não tinha esse letramento racial, essa compreensão da importância de ter um olhar étnico e um olhar centrado na racialidade, né? Então, quando eu visitei as comunidades, os povoados de Serrano, eu me deparei com aquela população negra, mas para mim eu não tinha a perspectiva quantitativa, né? Sim. E aí o censo de 2022 veio identificar que Serrano do Maranhão é a cidade com a maior população negra proporcionalmente fora da África. Então, Serrano é a maior população negra fora da África do mundo. A gente fala muito de Salvador. Está falando de estado, mas não, é do mundo, É do mundo. A gente fala muito de Salvador, que é a cidade negra brasileira. Realmente, quantitativamente, a população é muito maior, mas em termos percentuais, Serrano, 95% da população serranense é constituída por pessoas negras, né? Só fazendo um paralelo, você falou Salvador, vamos pegar Serrano ou São Luís. Salvador, ela faz questão de se declarar negra. Justo. A cultura ali é de negros, os costumes são de negros, Sim. Quem vai visitar sabe que é uma cidade de negro, mas a gente já não vê esse mesmo movimento aqui. Sim. Aqui a gente já não temos Serrano, que é o município mais negro, vamos dizer, Sim. fora da África, mas eu diria que a gente não tem esse movimento de reconhecimento e da população se considerar pertencente a essa cultura. Elda, isso é uma característica bem interessante do Maranhão, especialmente, né? O Maranhão é a terceira maior população negra do Brasil. E nós, maranhenses, fomos acostumados, e aí vem a questão cultural, né? O discurso, a fala, o conteúdo que é produzido e nos é ensinado de geração em geração, ele acaba levando a gente a compreender as coisas sobre determinadas óticas, né? E na ótica do maranhense, especialmente por conta do processo cultural que nos é peculiar, né? A gente tem uma tendência de buscar uma identidade europeia. Então, veja, por que o nome São Luís é Atenas Maranhense? Porque São Luís era a terceira maior potência econômica do Brasil. A gente tem que lembrar isso. Recentemente, sim. Até os anos 1800.
Então, o nosso casario do Centro Histórico, que é patrimônio histórico mundial, né, um patrimônio que deve ser preservado, ele tem essa identidade europeia. Então, você percorre as ruas do centro e se identifica com Lisboa. É verdade, é verdade. Então, esse processo de construção cultural de uma cultura europeia levou a um certo apagamento dessas raízes não europeias. Então, a gente tem um apagamento indígena, tem um apagamento da população negra, e isso leva a gente não se identificar como pessoa negra. A gente se apegou mais a esse passado europeu, de holandeses, né? De franceses, portugueses, e deixou a nossa... Justamente. Então, a gente... Mais recentemente, né, é que nós estamos nos reivindicando, nos reconhecendo. De volta. Isso é impactante ao ponto de que São Luís tem um único monumento em homenagem às vítimas da escravidão e do tráfico transatlântico de escravizados, que é o monumento da diáspora africana, que fica ali na Praça dos Mercês, ali no Centro Histórico, embaixo do Convento das Mercês. Ali é um local que merece ser conhecido pela população. Por quê? E tem pouca gente que sabe a respeito. Justamente, lá tem o registro de todos os navios negreiros que saíram da África e vieram aportar aqui em São Luís, e ali está identificado quantos negros vieram de cada nação. Então, esse registro histórico, essa memória, só São Luís que possui em todo o território nacional. Então, merece essa valorização e esse reconhecimento. É uma boa dica de passeio para esse final de semana, viu, gente? Com certeza. Saber um pouquinho mais a respeito. Mas nós vamos fazer um intervalinho, porque nós vamos continuar conversando no próximo bloco. É só para a gente tomar café e voltar a conversar. Um minutinho só. Já estamos de volta falando aqui sobre o Dia da Consciência Negra, a importância, o pertencimento, o reconhecimento da data. Eu estou conversando aqui com o doutor Marco Adriano Ramos Fonseca, que é presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, mas também é um militante dessa causa, porque ele é diretor de Igualdade Racial da Associação dos Magistrados Brasileiros. E a gente estava falando nesse reconhecimento, nesse pertencimento, nessa coisa toda. Mas vamos falar um pouquinho só a respeito de uma coisa. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa conscientização, esse reconhecimento da data, da valorização do negro, a gente ainda vê situações que a gente pensa assim, como é que isso ainda acontece? Com certeza. Chamar um negro de macaco... Lamentavelmente. Parece que agora inventaram que macaco é o pior insulto que se pode fazer para o negro. Então, mostra uma casca de banana. Justo. Essas coisas assim parecem tão banais, tão básicas, mas elas trazem ainda um significado muito pesado, né? Muito pesado e representa um pouco do que a sociedade compreende em relação à pessoa negra, né? Então, esse episódio do macaco, da ofensa, da injúria racial, né? E da ofensa verbal ou não verbal, né? A usar a banana como uma representação de animalização. Animalização, quer dizer, você não reconhece humanidade na pessoa negra, isso é o primeiro significado. E o segundo significado é que se você é um animal, você não é ser humano, você é um inferior, né? Então dá uma ideia de superioridade racial. Recentemente no futebol, mais uma vez, ocorreu uma ofensa dessa natureza, né, no Campeonato Brasileiro. Em cenário nacional, Vinícius Júnior é um simbolismo dessa luta também. Né? Ele é guerreiro. Guerreiro. E aquilo tem uma série de impactos. Tem impactos na perspectiva sobre si mesmo, na compreensão, né? E daí que, como a gente falava anteriormente, porque o maranhense não se reconhece como negro? Porque a gente ainda é permeado dessa linguagem verbal e não verbal de inferioridade. E aí, na medida que a gente muda a perspectiva e apresenta as contribuições da população negra na história do Brasil, e aí você vê personalidades como Maria Firmina dos Reis, professora, escritora, Catarina Mina, uma empreendedora que construiu a sua riqueza, o seu sucesso empresarial através do trabalho. Temos Gonçalves Dias, que é um homem negro, um homem pardo, que fala sobre indígena. Temos Rui Barbosa e outras personalidades que fundaram a Academia Brasileira de Letras, né? E mais recentemente, com a chegada de Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um Defeito de Cor, como uma imortal da Academia Brasileira de Letras, a gente começa a perceber que a pessoa negra ela não está limitada ao esporte, ela também tem as suas qualidades intelectuais, né? E aí eu destaco, por exemplo, aqui, como a gente falava sobre conhecer São Luís com esse olhar afrocentrado, o nosso centro histórico é rico em exemplos
seja na construção civil, seja na intelectualidade e também no aspecto cultural, sobre representações da população negra, né? Um exemplo que a gente convida as pessoas é visitar a exposição sobre Alcione. Alcione Marrom, Pois né? é. A nossa Marrom é um fenômeno nacional, uma mulher, talvez a maior cantora da história do Brasil, sem dúvida alguma. E Alcione, ela representa esse aspecto, digamos assim, positivo, né? Mostrar essas qualidades, esses talentos que a população negra possui, não somente em espaços mais limitados, né? Por falar em livro, eu tenho um aqui que a gente pode mostrar, né? Com certeza. O Direito Étnico-Racial, Textos de Letramento Antirracistas. Esse aqui é o livro do doutor Adriano, né? O livro do doutor Marco Adriano, presente que está aqui. Você. Pois Obrigado. já recebi aqui meu presente. Muito, muito obrigado. Fico muito lisonjeada com o recebimento. Mas esse livro aqui é uma parceria entre o senhor e o doutor Yúrio Costa também, Sim. né? Quer dizer, além de presidente da AMA, diretor, dá tempo de escrever, dá tempo de fazer isso tudo aqui? Com certeza, Elda. E isso é uma pequena contribuição nossa, minha e de Yuri. Nós somos professores universitários. Eu sou professor da Escola Nacional da Magistratura, lecionando questões raciais para todos os juízes que entraram na magistratura de 2023 para cá. E esse livro já está no volume 2, né? Pois isso. Nessa semana a gente fez o lançamento, aproveitando a Semana da Consciência Negra, lançamos o volume 2. Ele é uma compilação de artigos que nós publicamos periodicamente no jornal O Imparcial. O Jornal Imparcial, tá? Então, já fico mais contente também. Olha aí, é mais um contributo, né, da população, à população negra, né? E o espaço do Imparcial, quinzenal, nos proporcionou produzir mais de 50 artigos. Compilamos em 2 volumes, quem sabe a gente já, para ano que vem, lance um terceiro volume. Quem sabe, já né? daria um box, né? Eu acho que já vai ter conteúdo para o E a linguagem dele é meio acessível, Elda, porque a proposta é fazer um artigo que conte um pouco da realidade social. Então, por exemplo, a gente pega um acontecimento comum da sociedade. Por exemplo, essa semana a gente está vivendo essa situação de greve de rodoviários, Isso. né? Quem são os rodoviários? Quando a gente faz o recorte étnico-racial, a gente consegue perceber que são pessoas negras. Quem são aqueles que são os usuários do serviço do transporte rodoviário? Você basta abrir os olhos e enxergar uma olhadinha bem que 90% talvez dessas pessoas que usam esse serviço são pessoas negras. Então, quem está sendo afetado por essa greve? É a população negra ludovicense, né? Então, a gente percebe que esses territórios, eles também se refletem não somente no quilombo, mas como a sociedade funciona. Então, Entendi. Onde a população negra mora? Não é na região litorânea de São Luís, é nas regiões mais periféricas, onde o serviço público chega com melhor eficiência. Então, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, e o livro é justamente sobre isso, trazer esses questionamentos para que o leitor compreenda que o racismo, ele performa no nosso dia a dia. Pois é, essa contextualização eu acho muito legal, porque ele traz uma facilidade no entendimento de uma questão que pode parecer muito complexa e muito difícil de entender à primeira vez. Justamente. Você pega um assunto como paralisação de ônibus, que afeta todo mundo de uma forma geral, e faz esse recorte, essa contextualização, fica bem mais fácil de entender, viu? E aí a gente começa também, Elda, a perceber o seguinte: quem são as empregadas domésticas? Onde elas trabalham? Será se aquela relação Casagrande-Senzala, lá do período colonial, do período escravagista, ele ainda não continua se reproduzindo? Aí você pega o recorte. Eu sou diretor de igualdade racial da MB, sou presidente da Associação de Magistrados do Maranhão. Sou o único presidente negro dos 27 estados. Falar sobre isso. Então, quando você começa a se questionar, onde estão os negros na magistratura? Apenas 12% da população negra, apenas 12% dos magistrados e magistradas são negros. E aí eu faço um outro recorte. Eu sou um homem preto, eu tenho a pele de tom mais escuro, e eu me auto-identifico como um homem preto. Apenas 6% dos juízes do Brasil, de 18 mil, apenas 6% se autodeclaram pretos. 6%? 6%. E nós somos a maior contingente populacional. É só a discrepância entre uma coisa e outra. Quando o senhor diz que o senhor é o único presidente de Associação de Magistrados Negros do Brasil, não se sente, não dá uma responsabilidade muito maior
tipo, eu cheguei a isto aqui, então eu tenho a responsabilidade de fazer com que as pessoas entendam o que isso significa. Quer dizer, não é um privilégio meu, pode ser um privilégio de todo mundo. Justamente. Você se sente nessa responsabilidade? É uma grande responsabilidade. Primeiro, representar o Estado do Maranhão, nossos 425 associados que honrosamente me elegeram para esse mandato de 3 anos, né? E é uma responsabilidade porque quando nós chegamos nos eventos, e aí ficou muito evidente isso recentemente, eu recebi uma medalha do mérito judiciário da AMB pelos trabalhos na nossa diretoria de igualdade racial. E lá naquele momento, no palco, os colegas do Brasil que estavam participando, muitos perceberam justamente essa ausência. Então, quer dizer, poxa, ali estava um juiz, o único juiz negro sendo homenageado era Marco Adriano. Eu espero, como os autores, e aí vem Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, falam muito de abrir portas. Eu espero que eu esteja abrindo portas para que outros colegas me sucedam e também ocupem esses espaços, né? E aí, Helder, é interessante que a gente está num momento justamente dessa ocupação. Eu tenho a colega Karen Borges, que é do Movimento Associativo do Rio Grande do Sul, foi eleita e tomou posse como conselheira nacional do Ministério Público. A primeira pessoa negra conselheira do CNMP, uma mulher negra. Temos agora o colega Fábio Esteves e a desembargadora Jaciguara, também eleitos para o Conselho Nacional de Justiça. 2 pessoas negras nesse conselho, ocupando esse cargo. Então, a gente acredita que essa ocupação de espaço vai resultar, talvez a médio prazo, a longo prazo, na construção de novas políticas públicas e na compreensão da necessidade de mais pessoas estarem ocupando esses espaços também. Isso significa que a porta já foi aberta e que muita gente não, mas já tem alguns passando por ele, por ela. Quem sabe daqui a pouco essa porta fica bem escancarada e a gente consegue fazer essa igualdade. Eu sei que a gente está sonhando, é uma utopia, mas é sonhando que se chega à realidade. Com certeza. Se a gente sonhar junto, a gente chega lá, né, Margarida? Justamente, a gente passaria a manhã todinha aqui conversando com Obrigado. toda certeza e não ia faltar assunto. Mas muito obrigado pela sua participação. Parabéns por esse trabalho que o senhor faz, e não é de agora, né? Porque a gente já conversou outras vezes antes de chegar à Associação de Magistrados. A gente já conversou muito a respeito dessa sua luta. Parabéns por todo esse trabalho e por essa representatividade que o senhor mostra para todo mundo. Obrigado, Helder. Muito obrigado mesmo. Obrigado à TV Assembleia pelo espaço. Espero eu estou à disposição na associação e coloco a associação também à disposição de toda a sociedade maranhense para outras discussões e construções de novas reflexões para a nossa sociedade. Muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje. Bom dia. E bom dia para você também, que já sabe que hoje é o Dia da Consciência Negra. Tem até aquele passeiozinho que a gente pode fazer lá no Centro Histórico. No Centro Histórico. No Quilombo da Liberdade. Tem muita coisa para conhecer, tem muita coisa. Se a gente não conhece, a gente não conhece mesmo. A cidade da gente a gente quase não conhece. Dá um passeiozinho que você vai se surpreender com tudo que a gente tem aqui para mostrar. Tchau e até a próxima.